limitado, né? É dividido em 3 partes. Tem a parte da abertura do culto, tem a parte da ministração, que é muito rápido, e depois entra na parte da ceia, da ministração da ceia. Então eu tenho 15 minutos, depois mais 15 minutos da ministração da ceia. Amém. Porém, Deus pode falar. Amém. Com 1 minuto Deus pode falar. Amém. Aleluia. Em 10 minutos Deus pode falar. Verdade, Deus. Então, nós iremos terminar no tempo certo, na hora certa. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Lucas 17, 11. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio da Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhe: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram Limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou, glorificando a Deus em alta voz, e caiu-se aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhes graças. E este era samaritano. E respondeu Jesus, disse: Não foram os 10 dos limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Aleluia a Deus. Glória a Deus. Estamos diante da palavra de Deus, da palavra poderosa. Vou ser muito breve, trazendo uma palavra expositiva. A palavra de Deus, ela começa dizendo que Jesus estava indo para Jerusalém. E ele passou pelo meio da Samaria e da Galileia. E ele entrou em uma certa aldeia. Ele entrou por uma certa aldeia. E naquela aldeia certamente existia um leprosário. Um leprosário, aonde ficavam confinados todas as pessoas que tinham lepras. Ficavam ali confinados. Segundo a lei de Moisés, em Levítico capítulo 14 e Levítico capítulo 15, quando trata deste assunto, uma pessoa que tivesse lepra tinha que ser imediatamente afastado, tinha que ser isolado. Além de a lepra ser contagiosa, ela era tida como uma maldição para os judeus. Então a pessoa tinha que viver isolada, tinha que viver separada, fora do convívio familiar, fora do convívio social. Olha só a situação. E muitos leprosos existiam ali naquele lugar. Porém, 10 deles, quando ouviram que Jesus passava por ali, por aquela aldeia, eles não perderam tempo. Eles aproveitaram a oportunidade. Então os 10 começaram a gritar: Jesus, mestre, mestre, tem misericórdia de nós, tenha compaixão de nós, tenha misericórdia. E eles não podiam se aproximar, eles gritavam de longe. Segundo a lei, eles não podiam se aproximar, eles tinham que viver longe, distante. E Jesus então disse: Ide,
mostrai-vos aos sacerdotes. O que Jesus quis dizer com isso? Era exatamente aquilo que está em Levítico 14, no versículo 4. Quando um leproso era curado da sua lepra, eles tinham que se apresentar diante dos sacerdotes e oferecer ofertas de sacrifício. E que ofertas era essa? Era um par de aves, era um par de cordeiro, era uma cordeira, era uma flor de farinha de trigo, e era uma porção de azeite, era um pau de cedro, era um ísopo. Existia todo um ritual, toda uma cerimônia. Se o sacerdote constatasse a cura, que verdadeiramente aquele indivíduo se encontrava limpo, então começaria ali uma etapa de ofertas cerimoniais, um ritual cerimonial que, aliás, demorava dias. Depois de todo o sacrifício, de todo o banho com aquela água, com ísopo, com o sangue dos animais, eles teriam que viver isolado mais 8 dias. Então demorava muito ainda o processo da cerimônia da purificação, para eles poderem ser inseridos novamente à sociedade, à família. Quando Jesus disse: ide, mostrai-vos ao sacerdote, Jesus já estava dizendo: vocês já estão limpos, vocês já estão curados. Porque só podia se apresentar ao sacerdote pessoas que verdadeiramente já estavam curados. Então, quando Jesus disse: ide, mostrai-vos ao sacerdote, aonde o templo ficava? Jerusalém. Aonde Jesus estava indo? Para Jerusalém. Aprove a Deus Jesus passar por Samaria e Galileia e adentrar naquela aldeia aonde se encontrava um leprosário. Jesus nunca dá viagem perdida. Aleluia. Nada acontece por obra do acaso. Nada, meu irmão. Jesus trabalha por caminhos. Ele sabia exatamente o que iria acontecer, o que estava acontecendo, a obra que precisaria ser feita. Jesus trabalha com ele. Jesus sempre tem um endereço certo. Jesus sempre tem. E outra, pastores, Jesus nunca erra. Aleluia. Quando ele disse: mostrai-vos ao sacerdote, ele estava dizendo: vocês estão curados, livres, Jesus. vocês estão curados. Então aqueles 10 deixaram Jesus naquela aldeia e se mandaram em direção a Jerusalém, exatamente aonde ficava o templo, os sacerdotes. E era exatamente para lá que Jesus estava indo. Só que teve um dos 10, naquela caminhada, naquela euforia, naquela corrida: estou curado. Ele parou bem, no meio do caminho ele parou. Ele falou: peraí, para que eu preciso de sacrifício? Meu Deus. Para que eu preciso de ofertas cerimoniais? Eu já estou curado. O sacerdote dos sacerdotes está aqui. Aleluia, Deus. O Messias está aqui. Aleluia. O Deus da vida está aqui. Aleluia. Ele foi o único que teve a visão do céu, a revelação. Aleluia. Aleluia. Os 10 estavam curados, 9 ficaram preocupados em prepararem o sacrifício. Ficaram preocupados em
se mostrarem aos sacerdotes, aos homens, e preparar todo aquele ritual, e vai atrás de aves, e vai atrás de cordeiro, e vai atrás de uma cordeira fêmea, e vai atrás de pau de cedros, e vai atrás de farinha, e vai atrás de azeite, e depois vai passar por todo aquele processo, e todo aquele pra quê? Na época do Levítico, aquilo tinha uma razão, aquilo era apenas sombras das coisas que havia de vir. Jesus, Ele é o sacrifício. Aleluia. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia, Para Deus. que sacrifício? As pessoas recebem uma graça e eles estão preocupados com rituais, andam quilômetros e quilômetros e quilômetros. Para quê? Jesus está entre nós. O sacrifício já foi feito. Aleluia! Que possamos ter os nossos olhos abertos e nos perguntar: para quê? É, meu Pai. Jesus está aqui. Se eu recebi a minha graça, se eu recebi o meu milagre, para que rituais? Para que sacrifício? Um daqueles 10 disse: sabe o que eu vou fazer? Eu vou agradecer. Meu Deus, Eu vou aleluia. me prostrar. Eu vou render graças a Ele. Ele reconheceu em Jesus o Messias, o Cordeiro de Deus, o Rei dos Reis. Aleluia! O médico dos médicos, o Senhor dos senhores, aquele que é maior do que qualquer sacerdote, aquele que é maior do que os anjos, aquele que é maior do que os profetas, aquele que é maior do que Abraão, aquele que é maior do que Isaac, aquele que é maior do que Jacó, aquele que é maior do que Sansão, aquele que é maior, ele é maior, ele é maior do que essa lepra, ele é maior do que esse pecado, ele é maior. Aleluia, Deus. Ele é maior. Todos receberam o milagre, mas um fez a diferença. É, Jesus. Um reconheceu e ele resolveu prestar um culto. Ele resolveu prestar um culto. É, Jesus, meu Deus. No meio do caminho, ele nem quis se mostrar ao sacerdote. O ritual demorava dias e dias e dias e dias. Ele falou: peraí, não, eu vou voltar. E ele foi, se prostrou, se humilhou, agradeceu. É, Deus. E olha só, o melhor vem agora. O melhor vem agora. O melhor vem agora. Além dele ter recebido a cura física, ele foi salvo. Aleluia, Deus. Jesus falou: a tua fé te salvou. Salvou, meu Deus. Salvou daquele da lepra? Não, ele já estava curado da lepra. A partir do momento que Jesus disse: mostrai-vos a sacerdote, a lepra já tinha ido embora. Quando ele se prostra e ele presta um culto e ele reconhece a divindade de Cristo, Jesus falou: levanta, vai, a tua fé te salvou. Amém. Tem pessoas, irmãos, que são abençoados até o tutano, mas ainda não reconheceram, aleluia, divindade de Cristo. Aleluia, Ainda Deus. não se entregaram totalmente a Deus. Estão preocupados com rituais, com cerimônias, estão preocupados com festas, estão preocupados com tantas coisas. Para quê? Jesus disse: ó geração incrédula e perversa, até quando eu estou no meio de vós e vós sofrereis? Para que isso? É desnecessário. Meu
Deus. O pecado nos afasta de Deus. O pecado é como aquela lepra que nos isola. A hanseníase não dói. A minha saudosa mãe teve hanseníase e ela não sentia dor. A gangrena cada vez mais aumentava, ao ponto de a gente ver os ossos do corpo. Estava tudo deteriorado e ela não sentia dor. O pecado é exatamente assim. Como diz aquele cantor antigo, Jair Pires, o pecado não dói, mas ele vai deteriorando, ele vai te corroendo como um câncer, e ele vai te distanciando cada vez mais de Deus. Ele vai te impedir de se aproximar de Deus, porque há um abismo, há uma barreira, há uma separação entre nós e o nosso Deus. O pecado causa essa divisão. Isaías 59, há uma divisão, há uma separação. O pecado é como essa lepra, nos isola, nos lança num deserto, numa masmorra, não dói, tira toda a nossa moral, tira toda a nossa família, destrói totalmente os nossos sonhos, os nossos projetos, destrói. Isso vai corroendo como uma gangrena, isso vai e é contagioso, porque tem pessoas que são filhos das trevas, e eles são mais prudentes do que os filhos da luz, e eles conseguem interferir, eles conseguem te tirar do caminho de Deus. Então eu dou uma palavra de alerta: vigiai, cuidado com as propostas, cuidado com os convites, cuidado com as sugestões. Meu Deus. Cuidado. Aleluia. Os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Aleluia. O que está acontecendo com a igreja? Meu Deus, Senhor. Precisamos focar no reino. Aleluia. Todos tiveram a oportunidade. Os nobres estavam preocupados com as comemorações, com as festas cerimoniais, e vou atrás de cordeiro, e vou atrás de pássaros, e vou atrás de farinha, de azeite, eu vou atrás. Não, eu vou atrás. Mas opa, a fonte do milagre está Aleluia, aqui. Deus. Eu vou ficar aqui. Eu não vou ficar lá. Eu não preciso. Jesus é o sumo sacerdote. Ele está aqui para te dizer: perdoados estão os teus pecados. Vai, a tua fé te salvou. Glória a Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus poderoso. Vamos orar. Aleluia. Vamos orar. Amém, Jesus. Glória a Deus. É muito limitado. O culto de ceia é muito limitado o tempo da palavra. Mas vamos orar. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, graças te damos por esta palavra. Amém, Deus. Graças te Obrigada, damos Jesus. pelo milagre, pelo perdão. Deus. Graças te damos por cada vida que o Senhor trouxe aqui neste lugar. Jesus. Obrigado, Senhor, que possamos ter aquela revelação daquele samaritano, aquela revelação do céu. Ó Deus, muitas pessoas estão preocupados com rituais, estão preocupados com sacrifícios de dolo, mas nós estamos aqui para prestarmos o nosso culto, o nosso melhor ao Senhor. Amém, Perdoa os nossos pecados, as nossas fraquezas, repreenda esta lepra, essa gangrena, repreenda esta enfermidade em
Amém. Glória a Deus.